Área 51, um nome que carrega mais mistérios do que respostas. Escondida no meio do deserto de Nevada, essa base foi por anos tão secreta que o governo americano sequer admitia a sua existência. Um lugar cercado por teorias, conspirações e uma pergunta impossível de não se fazer. Será que o governo esconde algo de outro planeta por lá? No vídeo de hoje você vai conhecer os mistérios da Área 51, uma base secreta que pode ter vida e tecnologia alienígena. Fique comigo que depois da vinheta você já sabe. A Área 51 é uma base militar criada na década de 1950. Ela está localizada em um lugar bem isolado no mundo, no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. E a cidade mais próxima é a 40 quilômetros de distância, e nessa cidade vivem apenas 100 pessoas. Aqui você já consegue ter uma noção do tanto que ela é isolada do mundo. A segurança ao redor da Área 51 é bastante pesada, só que quando falamos em lugar secreto, onde ninguém pode entrar e a segurança é pesada, o que passa na nossa cabeça é grades, cercas, arames, alarmes, tudo isso impedindo que alguém possa passar por lá. Só que uma curiosidade é que ao se aproximar da área, você não vai ver nada disso. O caminho é livre. O que você vai encontrar no meio do caminho são placas de advertência, dizendo: você está entrando em território do governo. A segurança está autorizada a usar a força letal. Ou seja, em poucas palavras, tu vai morrer se passar daquele ponto. O quê? Além das placas espalhadas pelo deserto, existem homens do governo camuflados em caminhonete te vigiando o tempo todo para não se aproximar da base. Se tu passar dali, ó, Você vai morrer. além dos militares, existem espalhados pelo deserto vários sensores de movimento, de calor e armamentos prontos para derrubar qualquer coisa que voar sem autorização ao redor daquela área. E isso tudo são alguns quilômetros da base, olha só que bizarro. Nem é na área principal ali da Área 51, são quilômetros de distância. E como existe maluco para tudo, algumas pessoas já se arriscaram e registraram a tentativa de chegar na Área 51. Inclusive um momento em que são abordados pelos militares americanos após se aproximarem. De acordo com o governo, o objetivo oficial da Área 51 é testar aviões e desenvolver tecnologias militares. E de fato, isso já aconteceu. Durante a Guerra Fria, a base foi usada para criar aeronaves ultra secretas, incluindo modelos capazes de driblar radares, além também de desenvolver drones que são utilizados em missões militares até hoje. Porém, o mundo só ficou sabendo oficialmente da existência da Área 51 em 2013. Foi graças a uma lei de liberdade de informações nos Estados Unidos que a CIA revelou documentos sobre a base que até então era mantida em total sigilo. Mas será que essas revelações contam toda a verdade? O caso Roosevelt, 1947. Se a Área 51 é famosa hoje em dia, tudo isso é graças ao caso Roosevelt, que aconteceu em 1947, onde lá no Novo México, um fazendeiro achou destroços que teriam caído do céu na sua fazenda. E não se tratava de destroço de avião comum, um jato particular. Segundo o fazendeiro, ele nunca tinha visto algo parecido. O exército americano entrou em pânico ao ser informado do ocorrido pelo fazendeiro e saiu correndo para recolher e esconder aqueles destroços. E foi aí que tudo teve início. Além dos destroços, eles também recolheram um suposto corpo de alienígena. E aí eu te pergunto, para onde eles levaram essas coisas? Para a Área 51. Tem parada errada aí, irmão. Então o pontapé inicial da Área 51 começou com o caso Roosevelt. Como esse caso aconteceu há anos atrás, algum tempo depois a galera não deu mais tanta importância e acabou caindo no esquecimento. Tudo o que o governo queria, hein? E aí essa história de Área 51 só voltou a circular quando um ex-funcionário resolveu contar algumas coisas que aconteciam por lá, hein? Robert Laza, o ex-funcionário da Área 51. No final dos anos 80 surgiu um cara chamado Robert Laza, que chegou na imprensa e disse que trabalhava na Área 51, especialmente na base S4, e segundo ele, esse era o setor mais secreto da Área 51. Ele disse que a sua função era descobrir e replicar a tecnologia de 9 discos voadores que o governo teria deixado ali. Além disso, ele disse que quem coordenava todo esse trabalho era um cientista chamado Eduardo Teller, que não é ninguém menos que o pai da bomba H, uma bomba poderosa de hidrogênio. É claro que Robert poderia estar criando histórias, querendo se aparecer com uma suposta mentira.
E foi aí que foram investigar quem era esse cara. Descobriram então que ele não tinha estudado em nenhuma das universidades que ele havia falado que estudou, mas aí ele explicou que todos os seus registros teriam sido excluídos ao entrar na Área 51 e que também não foi encontrado nada dos seus estudos porque o governo teria apagado todas as informações para ele não sair falando o que acontecia por lá. Doido ou não, verdade ou mentira, esse cara acabou dando bastante entrevistas e as teorias do que acontecia por lá só foram aumentando. Como Robert estava falando demais e até mesmo mostrando coisas que não devia, ele foi afastado do seu trabalho e começou a sair notícias de que ele não se passava de um mentiroso, que tudo aquilo que ele estava falando não era real, já que não existia nenhuma prova ou documento de que ele era quem dizia ser. Além da universidade, Robert falou que trabalhou em um laboratório que tinha um dos maiores aceleradores de partículas de todo o mundo. Porém, também não havia nenhum registro de Robert no laboratório que ele citou, como se ele nunca tivesse trabalhado lá. Ou seja, mais uma vez ele saiu como um mentiroso. Porém, descobriram que tinha alguma coisa mal contada nessa história. Isso porque em uma lista telefônica do laboratório que Robert falou que trabalhou, o do acelerador de partículas, o nome dele aparecia em uma ficha no meio de outros cientistas e funcionários que já tinham trabalhado lá. Sem contar também que descobriram um jornal antigo que fez uma matéria onde mencionava alguns físicos e cientistas. E adivinhe, o nome de Robert estava lá. Ou seja, parece que alguém estava tentando fazer Robert desaparecer de todos os registros, como se ele nunca tivesse entrado ali ou trabalhado, deixando ele com uma fama de mentiroso. Isso pode ter acontecido também com as faculdades que ele fez. Tudo indica que como ele começou a falar demais e expor coisas que não deveria, então a Área 51 ou até mesmo o governo teria apagado todos os dados de Robert, para que assim as coisas que ele falasse parecessem mentira, já que ele não tinha provas. De acordo com Robert, ele decidiu revelar todos os segredos porque ele sabia demais e temia que algo pudesse acontecer com ele. Com medo de ser silenciado, ele resolveu expor tudo antes que algo mais sério acontecesse. Além de Lazar, outras pessoas afirmaram ter trabalhado na Área 51 e também revelaram algumas curiosidades sobre o local. Uma delas disse que tudo o que enxergamos em fotos por satélites é apenas a ponta do iceberg. As coisas bizarras acontecem por baixo, andares e mais andares subterrâneos, escondendo mistérios e experimentos. E segundo esses funcionários, cada andar é um setor responsável por algum assunto. Por exemplo, o primeiro andar é responsável por tecnologia alienígena, o segundo andar por corpos alienígenas, o terceiro viagens intergalácticas, o quarto experimentos com seres humanos e por aí vai, Doideira, Existe até um caso bem famoso sobre um projeto que rolou com um ser humano lá na Área 51, o projeto Abigail. Esse projeto tinha como missão transformar uma pessoa em um super soldado, como esses super-heróis de filmes, Capitão América, Homem de Ferro, mas que acabou com um final trágico. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo completo só falando desse caso em detalhes. Comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre esse projeto, o projeto Abigail. Ah, e aproveitando, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, hein? Tá, mas voltando ao assunto dos funcionários, será que nenhum deles teria uma foto ou uma prova concreta de que existia algo de outro planeta na Área 51? A foto do ET. Surgiu na internet um engenheiro chamado Boyd, afirmando que ele tinha trabalhado há alguns anos dentro da própria Área 51. Além de contar várias histórias do que acontecia dentro da Área 51, Boyd mostrou uma imagem de um suposto ET que ele tinha capturado por lá. Essa imagem rapidamente viralizou na internet, especialmente após a morte de Boyd, que aconteceu 2 meses depois de ele ter revelado essas informações da Área 51. Depois da morte do cara, levantou muitas teorias de que o governo teria apagado ele para esconder as informações. Todo mundo estava acreditando nesse senhor, até que um usuário do Reddit percebeu que a foto do alien, na verdade, era uma foto de um boneco antigo vendido nos mercados americanos. Olha como parece muito. Depois que essa farsa foi descoberta, Boyd perdeu toda a sua credibilidade. A Área 51 continua sendo um dos lugares mais secretos e intrigantes do mundo. Seria apenas para testes militares ou algo maior está sendo escondido de nós? A verdade, por enquanto, permanece lá, guardada no deserto. E você, o que acha? A Área 51 guarda segredos alienígenas ou apenas é um lugar super protegido para testes militares? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Eu espero que você tenha gostado da forma que abordamos o vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para mais mistérios como esse. Se quiser me seguir nas redes sociais é @GuilhermeDeDantas. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.